A mente agradece. Nesse tempo, aliás, que eu estava trabalhando de auxiliar de cozinha, teve muitas idas e vindas, quer dizer, muito altos e baixos, mais baixo. Meu marido, ele saiu dessa empresa, e meu marido, ele é uma pessoa que ele não escolhe trabalho, ele quer saber que o armário está cheio, a geladeira está cheia, os filhos dele estão no conforto. Ele é desse tipo. E passou um tempo e não conseguia mais. Sabe aquela sensação de que assim, as portas fechou e não se abria? Pronto. Sim. Então deu 1 ano, 2 anos, ele é muito de correr atrás de fazer uma coisa, fazer outra. Meu pai, na altura, tinha se mudado também para o Cabo, né? Saiu do interior, foi para o Cabo, chegou lá, abriu uma fábrica de laje, e meu marido foi trabalhar com ele, mas não era a mesma coisa. Daí, então, ele fez, olha, já fazia o quê? 2 anos, quase 2 anos que ele estava desempregado, e um amigo dele foi chamar ele para ser gari. Ele disse, olha, eu vou, é um trabalho digno, quero saber. Sim. Vai, eu se vou. Aí pronto, ele foi, trabalhou um tempão como gari, sofreu um acidente, quase morre. Veio o carro que ele estava, que era o coletor, parou numa estrada, que eu não sei como é que é aquilo, colocaram o lixo ali, eles tiveram que parar, mas não tinha acostamento. Hum. Ou seja, foi meio que numa curva, vinha um ônibus e pegou ele em cheio, assim, mas foi um livramento, porque Nossa. era para ele ter morrido. Mas foi, tipo, bateu, imprensou ele contra o caminhão, ele quebrou a perna direita. Ele, na época, uma advogada, que fomos até ela para poder receber o seguro-acidente e tudo mais, não deu Sim. seguro nenhum, ela, tipo, nos roubou. O seguro-acidente, que você tem direito por sofrer acidente em via, Sim, sim. ela roubou. E ainda me ameaçou com uma 12, tá? Meu, meu Deus. Uma 12. E assim, o acordo que a empresa fez foi, a empresa do ônibus, tá? Era que eu fosse todo fim de semana buscar uma cesta básica, e não mais que isso. E nesse dia que eu fui buscar pela segunda vez, aí o gerente, o encarregado, sei lá o que, disse assim, a pessoa não está aqui para lhe dar. E eu acho que você já recebeu o suficiente. Então, ai meu Deus, eu não sei como foi que ele disse qualquer coisa lá, tipo assim, porque mais uma, menos uma, a empresa não vai sustentar a rapariga de ninguém. E eu fiquei assim, eu disse, mas como assim? Mas eu era leiga no assunto na época, Uhum. né? E não tinha forças para brigar com ninguém com isso. Fui para o supermercado, naqueles bancos de feira, tem uns amigos nossos lá, cheguei lá chorando, e eles me indicaram uma advogada. Cheguei na advogada, contei tudo, ela não pode deixar, só que a advogada era muito amiga do pessoal da empresa. Ah, E eu fui lá e levei todo o documento que ela pediu, tudo, todas as provas, eu entreguei para ela. Foi a primeira vez. Na segunda vez, ela vem a tal dia, e foi. Quando cheguei lá uma vez, eu disse, olha, é assim, cadê o direito do meu marido, os direitos dele? é. Ela fez, vamos ali no meu carro? Quando eu cheguei no carro dela, no banco de trás, tinha uma 12. Ela foi e disse assim, você tá vendo esse brinquedinho meu aí? São para as pessoas que acham que tem direito ou acham que pode me prejudicar. Então, é assim, amiguinha, já prescreveu o caso do seu marido, não adianta mais, tá? Deixa isso para lá. A empresa já lhe ajudou, então não adianta mais ir para frente. E só fazia o quê? 6 meses que tinha acontecido tudo isso. Ela recebeu, foi o que eu fiquei sabendo, e eu entendi. Meu marido também não podia fazer nada, e ficou por isso mesmo. E gastamos. A nossa sorte é que tinha um amigo nosso que era candidato a vereador. Era ele que saía nas madrugadas, porque meu marido, lá no Cabo, não fazia o tratamento da perna dele, então a gente saía 3h30 da manhã
para ir para um hospital no Recife, que lá tinha um ortopedista que tratava dele, porque ele quebrou a tíbia, quebrou um ossinho atrás da tíbia, e não sei o que, do tendão, e a dele foi mesmo complicado. Ele Vocês tinham que ir para lá com qual frequência, assim? digamos que no mês, umas 2 vezes ou 3, porque ele ficou fazendo ele passou 6 meses com o gesso, Uhum. porque ele teve que fazer um certo tipo de fisioterapia, e meu marido, acho que a perna dele inchava demais, aí tinha que, acho que era trocar o gesso, enfim, isso faz muitos anos, eu não me lembro de certo detalhe, mas foi bastante sofrido. Se não fosse certa ajuda de amigos, a coisa ia ser Não, e mesmo nessa altura, que bom que você não desistiu de trabalhar, porque se você não estivesse trabalhando, o sustento da casa de vocês não ia acontecer, exa- né? Porque exatamente. você, nesse período aí, ele sendo roubado e tudo isso de não conseguir buscar os direitos dele, quem sustentou a casa foi você. Quem sustentou fui eu, doação dos amigos. Na altura, a minha filha estava em escola particular, né? O livro dela, quem deu foi um amigo nosso. Tem o primo dele, que tinha um banco de fruta, eu sempre ia lá buscar fruta. Outro que tinha um banco de carne, eu sempre ia lá buscar carne. E ele disse, olha, quando der para pagar, paga, não há problema quanto a isso. Então, assim, a gente tinha amigos e tinha família. Foi isso e eu Ainda também bem. trabalhando, meu marido, para ficar 6 meses na cama, era uma situação, assim, difícil, porque ele se sentia impotente. Imaginou um dono, um Não, homem da casa, é, ele mantia fazia de tudo. tudo por todos o tempo todo, né? Nossa, era um estresse, mas aí eu me mantia calma. À noite chamava o pessoal para jogar um dominó com ele, em cima, que a gente morava no primeiro andar. Eu também estudava, trabalhava, porque eu tinha que terminar o meu estudo. Fiz o supletivo, porque eu tinha um sonho de fazer minha faculdade, né? Então, eu fazia o supletivo, era perto de casa, mas só em deixar ele só, eu ficava com medo, porque ele, às Uhum, vezes, ele acordava na madrugada gemendo de dor com a perna, né? Mas não era só o osso, era os pontos, que a perna levou ponto, levou corte. E aquilo tudo, ele não tinha paciência. Quando a gente apanhou o Covid aqui, ficou 14 dias dentro do quarto, eu quase corro doida com ele, não podia sair, mas ele... Então, assim, é. foi uma fase bem difícil para nós naquela época, mas graças a Deus a gente passou. E se eu te contar que tem aqui embaixo, ó, o link na descrição do episódio completo dessa história imperdível. Um beijo! A mente agradece.